Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja aí tudo beleza com vocês, né? Hoje nós vamos então estudar um pouquinho de estatística nessa aula, dando continuidade às nossas medidas. Em aulas anteriores nós vimos as medidas de posição ou de tendência central, que basicamente eram a média, que é a mais importante, a mais utilizada, nós vamos continuar utilizando aqui, a mediana e a moda. Muito bem, hoje, nessa aula da unidade 5, nós vamos estudar as chamadas medidas de dispersão. Veja, para que serve, o que ela vai medir, para que serve isso, né? Então veja bem, nós temos na estatística as chamadas dispersões ou variabilidade. Como nós trabalhamos com dados, com variáveis, certamente esses dados ou essas variáveis, elas são muitas vezes diferentes umas das outras, né? Podem estar bem próximas, serem bem parecidas, né? Essas variáveis, esses números, esses dados, ou podem ser bem diferentes. Então, essa questão de ser mais próximo, mais parecidas, né? Ou mais diferentes, ou seja, muito distante uma da outra, né? Nós temos então casos de dispersão ou de variabilidade, de variação desses dados, né? Então, na verdade, estudar a dispersão ou a variabilidade entre as variáveis na estatística é estudar o comportamento dessas variáveis em relação à média. Ou seja, verificar o quanto cada um desses dados ou cada uma dessas variáveis se afasta ou se aproxima da nossa média, que nesse caso aqui vai ser o nosso parâmetro, né, de comparação, de análise. Então nós determinamos a média de um conjunto de valores, né, de um conjunto de variáveis, e vamos verificar qual é o comportamento desses valores, né? Se esses valores, se essas variáveis, elas são muito diferentes da média, e isso significa que elas estão mais afastadas da média, ou vamos verificar se esses valores, se essas variáveis estão próximos da média, né? Então menos afastado. Então esses valores seriam mais parecidos com o valor da média. Então basicamente são esses dois casos. Então nós vamos estudar aqui na medida de dispersão ou de variabilidade o comportamento das variáveis em relação à média, que é o nosso x-bar. O que ela mede, né? Essas medidas medem alguma coisa, não é isso? Então veja, ela mede o grau de variabilidade dos elementos de uma distribuição. Ou seja, como que ele se comporta, quer dizer, qual é o grau de variação. Quer dizer, varia muito, quer dizer, a variação é muito alta, a variação é pequena. E aí que é a grande questão do nosso estudo hoje. Quer dizer, se você faz esse estudo e verifica que o grau de variação ou de variabilidade, né, é muito grande, então isso significa que esses dados, esse conjunto, esses elementos da distribuição estão muito dispersos, tá? São muito diferentes uns dos outros. Se o grau de variabilidade é pequeno, significa que esses valores, esses elementos da distribuição, esse conjunto de dados, estão mais próximos da média, são mais parecidos com a média. Então nós podemos dizer que a dispersão é pequena, ok? Então é isso que nós vamos estudar, tudo bem? Eu coloquei aqui 3 casos nesse exemplo para reforçar essa ideia do que eu disse para vocês agora, né? Então nós vamos considerar aqui no primeiro caso um conjunto de 5 valores, né? Uns 5 valores. Agora, notem que esses valores são todos iguais. Se nós calcularmos a média aqui, né, olha, 3 mais 3, 9, 12, 15, né? 3, 6, 9, 12, 15. Por 5 vai dar a média 3. Veja que todos os valores são iguais à própria média. Então o grau aqui de dispersão é 0. Né?
Não existe afastamento desses valores em relação à média, é tudo 3. Então tudo junto, no mesmo lugar. Então não tem afastamento, não tem dispersão, então nós vemos que o grau aqui é 0. Legal? Agora veja o segundo caso. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei valores ali na sequência, mas de propósito para dizer para vocês, vejam que esses números, 1, 2, 3, 4, 5, estão bem próximos um do outro. Se você calcular a média aqui, a média também vai dar 3. Né? Então veja que o 1 não está muito distante do 3, nem o 5, nem o 2, e muito menos o 4. Né? Aliás, o 4 está do lado do 3, o 2 está do lado. Então são valores próximos da média. Então significa o quê? Que eu tenho aí afastamentos menores, os valores são mais parecidos uns com os outros, né? Ou principalmente com a média, comparando em relação à média. Então nós temos um grau de variabilidade aqui menor. Não sabemos quanto que é esse grau. Nós vamos aprender a calcular na sequência. Tá? É o nosso tema, é a nossa aula, né? Mas aqui só para explicar para vocês que um conjunto de dados como esse aqui tem um grau de variabilidade menor, pequeno. Né? Você pode colocar aqui um grau pequeno. Né? Depois nós vamos ver como é que a gente calcula esse grau de variabilidade. Quer dizer, então esses números aqui em relação à média 3 estão pouco dispersos. Né? Eles estão mais próximos do 3, da média. Ok? Agora veja o terceiro caso, que é o contraponto do segundo caso. Eu tenho aqui 5 valores, mas que, veja, já existe aqui um certo afastamento, eles não são tão parecidos. Veja, se você comparar um com o 25, né, o 2 com o 10, né, quer dizer, já existe aí um afastamento maior entre eles. Se você calcular a média aqui deu 9, né? 1 mais 2 mais 7 mais 10 mais 25, divididos por 5 vai dar média 9. Então veja que o 1 é muito diferente do 9, ou está um pouco mais afastado do 9. O 25 muito mais, o 25 está lá na frente. Né? Então são valores que têm um grau de dispersão maior, eles são diferentes, eles são menos parecidos com a média. Eles estão com afastamentos maiores, eles estão mais distantes. O que significa dizer que esses dados são mais dispersos. Tá? Eles têm uma variação maior, uma variabilidade maior. Portanto, o grau aqui seria um grau de variabilidade maior. Não sei quanto que é, nós vamos aprender a calcular isso. Né? Mas por enquanto é maior ou tem um grau grande de variabilidade. Né? Então, nesses casos aqui, então nós temos 3 casos. Vamos resumir isso aqui. Quando a dispersão é nula, né, os dados são iguais, são todos iguais à média. O segundo caso, quando eu tenho uma dispersão pequena, né, significa que os valores são próximos da média. E quando eu tenho uma dispersão grande, os dados estão mais afastados da média, são mais diferentes, né? Não são tão iguais assim. Outras expressões que nós usamos aqui é a questão de ser mais homogêneo, menos homogêneo, mais heterogêneo e menos heterogêneo. Aparece essa homogeneidade ou heterogeneidade. Né? Veja bem, homogeneidade, quer dizer, são mais iguais. Né? Então, por exemplo, um conjunto de dados menos dispersos, eles são mais homogêneos, eles não são iguais, senão a dispersão seria nula, mas eles são mais homogêneos, quer dizer, eles são mais parecidos. Se eu tenho uma dispersão grande, um grau maior, é sinal que eles são diferentes, mais diferentes, quer dizer, não são tão iguais assim, estão mais afastados, então eu diria que eles são mais heterogêneos, são mais diferentes, né? Então hétero, diferente, homo, igual, né? Tá certo? Beleza? Então aparece nos enunciados, é bom a gente também já ir treinando um pouco essas questões aí, beleza? Muito bem. Eu falei para vocês que nós podemos medir esses graus de variabilidade, né? Como medir? Veja, as principais medidas, e cada uma delas tem um jeito de calcular, uma fórmula de calcular, são, nós podemos calcular esse grau de variabilidade
através da chamada amplitude total, que nós vamos simbolizar por AT, tá? Vai ficar mais fácil, porque não precisar ficar escrevendo a amplitude total. Nós podemos calcular esse grau de variabilidade através do chamado desvio médio, é uma outra possibilidade, vamos simbolizar por dm, tá? E aqui eu queria fazer uma pausa, uma observação importante, que quando a gente fala desvio, né, nós temos que entender o que é esse desvio. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, né, desse afastamento? Então veja, se eu tenho aqui, vamos pegar esse caso 3, do 1 para o 2 variou 1 unidade. Isso é um afastamento, isso, né? Do 2 para o 7 é a mesma coisa. Agora, se eu calcular esses afastamentos em relação à média, veja o que eu vou ter. 9 menos 1, eu vou ter um afastamento de 8. 9 menos 2, 7. 25 menos 9, eu vou ter aqui 16, né? Um afastamento de 16. Então esses afastamentos são chamados de desvios, né? Então eu posso calcular uma média desses desvios para me basear no quanto esses dados estão afastados da média. Veja como tem lógica, olha, eu tenho os desvios em relação à média. Então, quanto que cada um desses dados está distante da média. Isso é desvio. Se eu tenho, então no caso aqui eu tenho 5 elementos, eu vou ter 5 desvios. Ora, para eu achar um número que representa esse grau de variabilidade, eu vou achar essa média. Então é a média dos desvios ou desvio médio. Mas nós vamos ver depois a fórmula e vamos ver zero, tá? Depois nós temos a chamada variância, que nada mais é que a média dos desvios também, só que elevado ao quadrado, né? Depois eu vou explicar para vocês por que os matemáticos elevaram ao quadrado. O desvio padrão, o nome dele é padrão porque ele é o mais utilizado, então são esses desvios, e chamado de padrão porque ele é o mais utilizado, e depois a gente vai ver também a fórmula dele, como é que a gente faz. E por último, o chamado coeficiente de variação, que nós vamos chamar por CV, e que provavelmente vai ficar para a próxima aula, porque é bastante extenso esse assunto, mas eu já digo para vocês que é uma das principais medidas de variabilidade ou de dispersão, e aqui nesse caso o CV, ele vai nos dar uma variação em porcentagem, ou seja, nós vamos relativizar a nossa variabilidade, né? Principalmente na hora da gente calcular a variabilidade entre dois conjuntos de dados que não têm a mesma unidade, por exemplo, quilograma e peso, né? Como é que eu vou comparar qual é o conjunto de dados que é mais disperso se cada um é de um jeito? Quilograma não dá para comparar com centímetro, altura, né? Por exemplo. Então aí você transformando em porcentagem você consegue colocar tudo em pé de igualdade e ver qual que é o maior, qual que é o menor. Isso tudo a gente vai ver. Coeficiente de variação vai ficar para a próxima aula, legal? E aí eu vou estudar cada um dessas medidas, né, através desse exemplo aqui. Então nós temos uma tabela com dois produtos, A e B, ok? Nesses produtos nós temos aqui os dados. No produto A, 13, 24, 25, 25, 28, 35, que são, no caso aqui nesse problema, vocês têm no material, né? A nossa página aqui está na página, se eu não me engano, 53, 32, se não me engano, mas depois eu confirmo para vocês, tá? Eu já postei lá na plataforma, mas aí eu já confirmo a página, tá? Desse assunto aqui. Ok, então vejam, essa tabela aqui representa dois produtos e as quantidades de vendas, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 no primeiro semestre. Legal? Então veja, no primeiro semestre o produto A vendeu 13, 24, 25, 25, 28, 35 unidades. Se eu somar tudo e dividir por 6, eu tenho uma média de venda de 25 unidades. Né? Média nós já sabemos calcular, fazemos na HP, né? Tudo beleza. O produto B, 20, 20, 25, 26, 29 e 30, uma média de 25 unidades vendidas nesse semestre também. Então, note, se eu olhar só para a nossa média, que é uma medida de posição, que ela nos dá pontualmente esse valor do meio, né, o centro, né?
Veja, se eu tenho só a média, pouco eu posso dizer sobre o comportamento dessas variáveis, desse conjunto de dados. Como é que ele está se comportando? Qual é o conjunto de dados que representam vendas nesse semestre que tem uma maior variação, que é mais estável, por exemplo? Quando a gente trabalha com vendas, você quer fazer um estudo, por exemplo, dessa estabilidade da saída do produto. Quer dizer, está saindo bem, não está saindo, está parado, está encostado na prateleira, quer dizer. Então você pode fazer esse estudo, quer dizer, isso vai de encontro na questão do comportamento da venda. Como é que está se comportando essas vendas, as quantidades de vendas, né? Então é isso que nós vamos fazer. Só tendo a média das vendas não me satisfaz na minha pesquisa, digamos assim, por exemplo, né? Eu quero saber mais, eu quero saber como é que é o comportamento, como é que está variando, né? Ó, a variabilidade, como é que está variando essas vendas mês a mês, como é que está se comportando. E também posso analisar qual dos dois produtos é mais estável em relação à venda, né? Porque você pode ter um produto que você venda no primeiro mês e depois não vende mais. Tá? Ou você pode ter um produto que vende menos, mas todo mês você vende. Veja, isso é estabilidade, né? Variabilidade. Okay? Então é isso que nós vamos fazer. Uma maneira de fazer esse estudo, esse grau, como nós vimos aqui, ó, né? Grau de variabilidade dos elementos de um conjunto de dados, é a chamada amplitude total, o nosso AT. Veja, simplesmente você vai utilizar dois valores, as duas pontas do teu conjunto de dados. E aí nós temos que prestar atenção que nós temos que ter o rol. Veja, vai do menor para o maior, né? Está na ordem aqui para você poder identificar qual que é o menor valor, o x mínimo, e qual que é o maior valor, que é o da outra ponta, que é o x máximo. Então veja, se você subtrair o valor máximo do valor mínimo do teu conjunto de dados, você vai achar a chamada amplitude total, que nos dá esse grau de variabilidade. Então nesse caso aqui no produto A, o maior valor é 35, então x máximo é 35, tá? E o x mínimo no produto A é 13. Então nós temos aqui, no produto A, eu coloquei PA só para não ficar escrevendo, né? Produto A, então PA, produto A, 35 menos 12, eu tenho aqui o que? 22 unidades, ok? 22 unidades, legal? Fazendo a mesma coisa para o produto B, o x máximo do produto B é 30 e o x mínimo é 20. 30 menos 20, eu vou ter aqui então do produto B uma amplitude total de 10 unidades, certo? Então aqui é nossa amplitude total, AT, e aqui também, AT. Agora veja bem, se eu for olhar só pelas amplitudes totais, o conjunto de dados, nesse caso de vendas, né, dos dois produtos, que tem uma menor amplitude, é o que tem menor dispersão. Ok? Então, menor amplitude, 10 para 22. Então, eu poderia dizer aqui que o produto B, né, olhando só pela amplitude total, dizer que o produto B é mais estável ou tem uma variabilidade menor, porque deu 10 e outro deu 22. Agora, na estatística, gente, né, nós não usamos muito essa medida de dispersão chamada amplitude total, porque notem vocês que para chegar no 22 e no 10 e depois fazer essa comparação, nós não usamos esses elementos centrais, olha. Foi usado só o 13 e o 35, o 20 e o 30, quer dizer, os outros ficaram de fora da conta, né? Quer dizer, então isso torna um resultado ou uma análise um pouco menos precisa, né? Isso pode causar uma imprecisão, uma dúvida na tua análise. Puxa, 22 e 10, mas eu não considerei os outros elementos,
as outras quantidades de venda, certo? Então isso pode causar uma certa imprecisão no teu, não digo no cálculo, mas na análise, né? Quer dizer, puxa, será mesmo que o produto D é mais estável? Não foi considerado os outros dados, de repente tem uma variação aí durante os outros meses que não foi considerado. Então, não é muito utilizado essa medida. Ela existe, ela está aí, né? É como se fosse uma medida de dispersão bruta, né? Quer dizer, você não leva em conta os outros valores, só as duas pontas. Legal? Mas está aí, é uma das maneiras de calcular uma medida de dispersão. E até para você analisar quem que é mais variável, que varia mais, varia menos, que é mais disperso, menos disperso. No caso aqui seria o produto B, o menos disperso pela amplitude total, ok? E aí, de repente, se você fica em dúvida, a tua tomada de decisão pode ficar prejudicada, né? Tranquilo? Eu vou apagar o quadro, vou continuar, nós vamos ver então, na sequência, o chamado desvio médio. Bem, pessoal, vamos continuar então. Nós, no quadro anterior, vimos como calcular uma das medidas, né, de dispersão, que é a amplitude total, fazendo a subtração entre os dois extremos daquele conjunto de dados. Vimos também que não é tão preciso assim, mas é uma das alternativas. Nós vamos ver agora a segunda medida de dispersão, que é o chamado desvio médio. Né? Mas antes de nós calcularmos e realizarmos os cálculos lá do exemplo, eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão aqui do desvio, né? Quer dizer, como é que a gente, primeiro, o que é um desvio na estatística, né? A gente vai falar muito isso, né? Desvio médio, desvio padrão, principalmente. Então, é bom que a gente fique bem tranquilo em relação a isso, né? O que é o desvio na estatística? Eu já havia falado para vocês, mas eu vou reforçar aqui. A ideia de desvio é justamente você comparar com a média todos os valores do teu conjunto de dados. Então o xi é as nossas variáveis, os nossos valores, e o x barra é a nossa média. Então quando nós subtraímos cada um dos valores da respectiva média, eu tenho ali essa diferença, né? Essa subtração nos dá uma diferença, essa diferença nos dá o desvio, que é a mesma coisa que afastamento. Então nós calculamos os afastamentos de cada um dos elementos desse conjunto de dados em relação à média. Então eu posso ter um desvio pequeno, posso ter um desvio um pouco maior, dependendo dessa distância entre esses números, entre esses dados. Por exemplo, do 1 para o 3, eu tenho aí 3 menos 1, eu tenho um desvio de 2 unidades, uma distância, um afastamento de 2 unidades. Agora, se eu pego o 3 e comparo lá com o 17, veja que ele está bem mais afastado, então eu tenho um desvio maior. 17 menos 3, eu tenho 14 unidades de afastamento. Então eu teria 14 unidades de desvio. Então o desvio se calcula assim. Claro, esse desvio aqui na estatística, nós vamos fazê-lo sempre em relação à média, que é o nosso parâmetro de comparação. Beleza? Então tá. Agora, veja, para nós calcularmos esse grau de dispersão, como nós estamos vendo, nós precisamos de um valor que represente esse grau. Então veja, se você tem um conjunto de dados como esse aqui, é o mesmo que estava aí no quadro anterior, eu só transportei ele para cá, ok? Então é aqueles dois produtos, aquelas vendas durante o primeiro semestre, é o mesmo problema. Vocês vão ver que nós vamos realizar o cálculo de todas as medidas de dispersão usando esse exemplo, tá? Muito bem, então veja, quando você tem esse conjunto de dados aqui, você veja que cada um deles está a uma certa distância, a um certo afastamento da média, que é 25. Por exemplo, o 13 está 12 unidades do 25. Então esse afastamento, ou esse desvio, é de 12 unidades. Então cada elemento do conjunto de dados tem um afastamento, tem um desvio.
Então, para você calcular o grau de afastamento, o grau de variabilidade ou ainda de dispersão, que é o nosso objetivo, você tem que encontrar um valor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses desvios, nós vamos calcular cada um deles e vamos achar a média desses desvios, que vai nos dar então o DM, que é o desvio médio. Esse desvio médio, esse único valor, vai nos dar então o grau de variabilidade dessas variáveis, desses dados, ok? Então, por conta dessa ideia, desse conceito, eu montei aqui uma fórmula dizendo assim, ó, que o desvio médio é o somatório, lembra esse símbolo aqui de somatório, dos desvios, veja, isso que está aqui, essa diferença aqui, são os desvios, tá? Certo? Então, xi menos x barra ou x barra menos xi, a ordem aqui não importa, né? Pode ser que dê negativo ou não, maior do menor. Eu gosto de fazer o maior do menor, né? Porque não existe desvio negativo. Então, vocês vão ver ali no problema que eu vou fazer o maior do menor, fica mais fácil as contas do que trabalhar com negativo. Mas enfim, um menos o outro me dá o desvio. Se eu somar todos os desvios e dividir por n, pela quantidade de desvios, no caso aqui é 6, eu vou ter o chamado desvio médio, é a média dos desvios. A média desses afastamentos me dá um grau de dispersão também, quer dizer, é uma maneira de calcular essa dispersão. Vamos usar esse conceito, essa medida, no mesmo exemplo lá das vendas dos dois produtos. Então o produto A, né, como é que ficaria o cálculo dos desvios desse produto? É bastante simples, veja aqui, ó. Se eu tenho a média 25, então 25 menos 13, eu já tenho o primeiro desvio. O desvio do primeiro dado, ele está a 12 unidades afastado da média. Depois eu pego o segundo dado, que é 24, e faço 25, que é a média, menos 24. Ou 24 menos 25, tanto faz. Eu faço o maior do menor, é mais fácil. Tá? Então 25 menos 24 me dá o segundo desvio, referente a esse dado aqui, quer dizer, quanto esse dado está distante, afastado da média. Depois eu pego o segundo, 25 menos 25, também vou encontrar o terceiro desvio, quanto esse dado está afastado da média, o quarto também, o quinto que é 28 menos 25 e o outro que é 35 menos 25. Bom, fazendo esses desvios, ó, aqui teria o D1, aqui seria o D2, aqui seria o D3, aqui seria o D4, D5 e o D6, chamado de D minúsculo de cada um dos desvios, né? Só mais para explicar, para melhorar a explicação para vocês, veja. Então eu tenho 6 desvios, D1, D2, D3, D4, D5 e D6. Olha, quanto que vale o D1? 12. O que significa isso? Que o elemento 13, né? A variável 13, está 12 unidades distante, dispersa da média, ou em relação à média. O que significa esse 1? Significa que esse dado 24 está distante de uma unidade em relação à média, que é 25. Então está disperso uma unidade. Então, na verdade, nós encontramos aqui esses desvios, são as pequenas dispersões, né? Ou a dispersão de cada elemento, não é? Então, se eu fizer a média dessas dispersões, e como é que foi o conceito de média? Nós já estudamos isso. Soma tudo e divide pela quantidade. Nós temos 6 desvios, vamos dividir por 6, a soma dá 26. 26 por 6 eu tenho um 4,33, que é o chamado desvio médio, né? Que seria então uma dispersão média aí entre esses valores, comparando com a média. Legal? Vamos fazer a mesma coisa para o B, né? Olha, mesma coisa, olha. 25 é a média do produto B, menos 20, menos 20, 25 menos 25, 26 menos 25, ou 25 menos 26, tanto faz aqui. Eu faço o maior do menor para não dar negativo. O negativo não influencia em nada. 29 menos 25 e o 30 menos 25. Então aqui também eu tenho o meu desvio 1, desvio 2, o 3, o 4, né? O 5 e o 6. Cada um desses desvios eu tenho lá 25 menos 20 dá 20, 25 menos 20 dá 20, aqui dá 0, aqui dá 1, 29 menos 25 dá 4 e 30 menos 25 dá 5.
Somando todos os desvios, mas para que somar todos os desvios, professor? Para nós encontrarmos a média dos desvios. Média, você soma tudo e divide pela quantidade, não é isso? Então, somando todos os desvios vai dar 20. Divididos por 6, que é a quantidade, eu tenho 3,33, que é a média desses desvios do produto B, né? Do conjunto de dados do produto B. Beleza? Então veja, através desses dois cálculos, através dos cálculos dos desvios médios, eu posso dizer aqui, eu posso olhar aqui e dizer qual é o conjunto de dados mais dispersos, né? Ou menos disperso. O menos disperso é esse aqui, olha. O que tem menor desvio médio é aquele que os valores se aproximam mais da média. Então, o produto B, né, são os valores, um desvio médio menor, então ele tem uma dispersão menor. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, esse cálculo, né, essa medida de dispersão, ela, veja que nesse caso ela é melhor do que a amplitude total, que nós vimos no quadro anterior, porque a amplitude total só resolve lá o cálculo só com os valores extremos, ele não considera os valores aqui do meio. Já o desvio médio, para o cálculo da média dos desvios, nós incluímos todos os valores. Então, é uma medida de dispersão melhor do que a medida de dispersão chamada amplitude total. Um pouco melhor, né? Tem um pouco mais de precisão, tá? Mas assim mesmo, ela não é muito utilizada porque muitas vezes você vai fazer um cálculo estatístico e você vai trabalhar com valores muito pequenos. Vamos dar um exemplo aqui. 0,01, depois o outro 0,015, 0,017, estou colocando aqui 3 valores só como exemplo, né? Você pode perfeitamente fazer, vamos supor que a média aqui seja 0,2, né? Tá certo? Valores aleatórios aqui só para explicar para vocês por que não é muito utilizado o desvio médio para o cálculo das variedades, né? A variabilidade da dispersão. Porque veja, quando você acha o desvio, olha, você pega esse valor aqui menos esse, como nós fizemos aqui, você já acha um valor bem pequeno. Depois esse menos esse, né? E ainda esses valores aqui ainda dá para fazer bem, né? Tem valores menores ainda. Então, quando você trabalha com valores muito pequenos e quando ainda você faz a subtração para achar os desvios, você acha valores menores ainda, muito menores, né? Então, tão menores que ficam muito próximos do zero. Vamos imaginar que você tivesse um desvio médio de 0,0001, sei lá. Imagine, o que isso significa? Praticamente esse valor aí é zero, né? Para você tomar uma decisão, para você comparar, puxa, esse é mais disperso, esse é menos disperso, com um valor tão pequeno assim, que praticamente, né, é aproximadamente zero, então você não tem dispersão. E muitas vezes você precisa de um cálculo mais seguro, mais preciso, né, para você tomar uma decisão. Então o que os matemáticos fizeram? Eles aplicaram um cálculo matemático, um dispositivo, uma operação a mais nesse desvio médio, para poder ampliar esses números para ficar melhor, ficar mais palpável, né? Veja, você ampliando esses valores, deixando eles mais, eu brinco, deixar ele mais gordinho, né? Ele fica mais palpável, né? Bom, eu consigo ver esse número 5, 10, 15, né? Do que 0,00001, quase zero, né? Não diz nada, né? Então, em função disso, o que os matemáticos fizeram? Eles simplesmente elevaram ao quadrado esses desvios. Quando você eleva ao quadrado, imagine aqui um valor. Veja, se você tem aqui, ó, veja, se você tem aqui o número 3, tá? Se você eleva ao quadrado 3 ao quadrado dá 9. Veja que você já aumentou consideravelmente esse valor, tá?
tá certo? Então veja, o dispositivo que os matemáticos usaram, eles elevaram ao quadrado os desvios. Por quê? Para deixar números, né, na situação. Veja, imagine você trabalhando estatisticamente lá com diâmetros de parafusos, né, numa empresa, numa indústria, em milímetros, 0,01, né? Então são números pequenos, né? São imprecisos, fica o cálculo perto do zero. Então eles vão elevar ao quadrado para deixar os números mais palpáveis, né? Números maiores. Então o que eles fizeram? Eles deram nome para esse tipo de cálculo, esse tipo de medida, de variância. Tá? Então aqui é mais uma medida de dispersão, que é a chamada variância. Veja que o símbolo é esse S elevado ao quadrado, porque ele está dizendo assim, olha, a soma dos desvios, S de soma, elevamos essa soma dos desvios ao quadrado, tá? Para poder deixar maior esses números, para eu poder enxergar melhor os resultados e até fazer uma comparação mais segura. Né? Então aí o que a fórmula ficou? Veja, S ao quadrado, somatório. Por que somatório? Lá vem o somatório, veja. Nós não queremos só uma medida de dispersão que represente todas, como nós fizemos em amplitude e desvio médio. Então nós vamos fazer a média desses desvios também, né? Só que nós vamos fazer a média desses desvios elevado ao quadrado. Então a diferença da variância para o desvio médio é simplesmente nós vamos elevar ao quadrado os desvios. Tá? Então nós elevamos ao quadrado os desvios e fazemos a média desses desvios, só que é a média dos desvios ao quadrado. Então basicamente é a mesma fórmula, só que elevado ao quadrado aqui. Tá? Então desvio médio, eu somo todos os desvios e divido pela quantidade. Isso é conceito de média. Variância é também uma média dos desvios, só que dos desvios ao quadrado, para deixar eles maior, para você poder, maiores, né? E poder fazer uma leitura um pouco mais precisa. Tá? Então a mesma coisa. Só que aqui já entra um detalhe importante, gente. Olha, você olha aqui, tem duas formas. Professor, média não divide pela quantidade? Aqui você já está dividindo por n menos 1. Ó, é a mesma fórmula, só que aqui é divididos por n e aqui é n menos 1. Veja, as duas fórmulas nos dá a chamada variância. Né? Agora, professor, por que dividir por n? Por n eu entendo, porque se é a média dos desvios ao quadrado, eu vou somar tudo e dividir pela quantidade. No caso aqui, vou dividir por 6. Mas por que, nesse caso aqui, eu estou dividindo por n menos 1? Quer dizer, uma unidade a menos. Veja, tem a ver, pessoal, com população, tá? E tem a ver com amostra. Veja, quando você consegue realizar o cálculo dos desvios, para achar essa média, depois elevar ao quadrado e tal, né? Quando você consegue trabalhar com todos os elementos, e aí significa com a população, quando você faz a pesquisa, o trabalho estatístico com todos os elementos, nós já vimos isso. Eu tenho uma população, então ninguém vai ficar de fora. Então você divide por N, não tem a preocupação que dê um valor aí discrepante, por exemplo. Você vai trabalhar com todos vão entrar no cálculo. Quando você trabalha com amostra, já é diferente. Você vai lá na população e escolhe um certo número de elementos desse grupo para fazer o cálculo. Então, no caso da amostra, você não trabalha, você não faz o cálculo, no caso aqui, dos desvios com todos os elementos. Vai fazer com parte dos elementos. Então, isso pode causar uma certa imprecisão no cálculo. Então, matematicamente falando, quando você deixa o denominador menor em qualquer continha, né, traço de fração e divisão, média você divide pela quantidade. Então, quando você divide, né, qualquer divisão que você faça, quanto menor o denominador, maior é o resultado. Maior é o resultado. Então a ideia dos matemáticos aqui é deixar uma unidade menor esse denominador para você obter um resultado de variância um pouquinho maior. Para você ter uma precisão de cálculo maior, já que você está trabalhando com amostra
não está trabalhando com todos os elementos. Só por isso. Tá? Então, quando você for calcular a variância de amostra, você divide por n-1. Quando você for calcular a variância de uma população, ou seja, quando você calcular todos os elementos, você divide por n, que é a média normal. Tranquilo? Vamos fazer esses cálculos. Eu já estou apresentando aqui para vocês os cálculos da variância para esse quadro aqui, né? Eu já deixei pronto para a gente ganhar tempo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas a ideia é essa aqui, olha. Do produto A, como é que nós calculamos a variância? S ao quadrado, veja. Ó, 25 menos 13, ó, é um desvio. Aqui, ó, tem aqui, ó, 25 menos 13, é o desvio. Só que para calcular a variância, eu pego esse desvio e elevo ao quadrado, tá lá, elevado ao quadrado. Depois, 25 menos 24, é outro desvio, vejam aqui, ó. Então eu não mudei nada, é o desvio. Só que para cálculo de variância, nós elevamos ao quadrado. Depois o outro desvio, 25 menos 25, elevado ao quadrado. 25 menos 25, elevado ao quadrado. 28 menos 25, o outro desvio, elevado ao quadrado. E por último, 35 menos 25, que é o sexto desvio, elevado ao quadrado. Tá vendo? Então é o mesmo cálculo, só que você deixa os números maiores através da potência do expoente 2. Então, 25 menos 13, olha aqui, gente, ó, eu já tenho o resultado, eu dei 12. 12 ao quadrado, que dá 144, 12 vezes 12. 25 menos 24, está aqui, ó, dá 1. 1 ao quadrado. Então, 12 é um desvio, ou 1 é outro desvio, todos eles são desvios ao quadrado, tá vendo? Então, ó, 0 ao quadrado, 3 ao quadrado e 10 ao quadrado. A soma de tudo isso dá 254. N menos 1, ó, 6 menos 1 dá 5. Professor, por que você diminuiu? Então nós estamos considerando isso aqui como sendo um quadro amostral. Tá? Se o enunciado falar, é uma população, eu estou trabalhando com todos os elementos, eu dividiria por 6. Mas aqui nesse caso, nós estamos considerando, para efeito didático do exercício, que é um quadro amostral. Né? Não está ali todas as vendas que foi feito, é só está do primeiro semestre. Então nós concluímos que é uma parte do total, então é uma amostra. Ok? Então eu dividi por 5, 254, que é essa soma aqui de cima, veja, é a soma dos desvios ao quadrado. Por isso que a fórmula é somatório, ó, aqui é desvio, tá vendo, gente? Tá na fórmula? Ó, isso aqui então é o desvios. Ó, mesma coisa que eu escrevi para vocês aqui, ó, desvios, tá? Desvios, só que aqui é o quadrado. Legal? Mas nós estamos nessa fórmula aqui, né, que é a amostra. Então deu 50,8. Tá? Fazendo a mesma coisa para o produto B, olha, mesma coisa, ó, veja como, ó, 25 menos 20. O que é 25 menos 20? É o primeiro desvio. Tá vendo? Só que eu elevei ao quadrado, é a única diferença. Depois 25 menos 20 elevado ao quadrado, 25 menos 25 elevado ao quadrado, 26 menos 25, 29 menos 25, 30 menos 25. Qual é o resultado desse desvio? 5, 5, ó, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então todos os desvios que nós calculamos aqui elevado ao quadrado. Vai dar então 25, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, cuidado, hein? Não é 10, hein? Ah, 5 ao quadrado é 10, não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Lembrando da potência, né? Lá na matemática básica. 5 vezes 5, 25, 25, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 0, 4 ao quadrado não é 8, 4 vezes 4 é 16, e 10 e 5 ao quadrado 25, somando dá 92, por 5 dá 18,40. E aqui mais uma vez nós podemos dizer que o produto B é menos disperso. Veja, tem uma variância menor, 18,40 é menor que 50,80. Não é? Então, se é menor a variância do produto B, eu tenho uma menor dispersão, uma menor variabilidade. Tá? Então, veja que todos os casos o produto B deu a menor dispersão. Quer dizer, o que difere um cálculo do outro é a precisão de cálculo, né? Um cálculo desse, da variância, eu já tenho mais segurança do que o amplitude total, né?
Eu tenho mais segurança do desvio médio porque eu elevei ao quadrado, eu deixei números maiores, mais palpáveis para eu poder fazer a análise. Então, numa ordem aqui, nós estamos, digamos assim, na variância como um modo, né, uma maneira de calcular a variabilidade, digamos assim, a mais importante dessas três. Nós vamos ver na sequência uma quarta medida que é chamada de desvio padrão. Eu vou apagar o quadro e já voltamos. Bem, pessoal, vamos continuar então com mais uma medida de dispersão, que é o desvio padrão. Essa medida chamada desvio padrão, nós vamos simbolizar pela letra S, e ela é considerada aí na estatística uma das mais importantes. Aliás, é a mais utilizada, tá? É a mais utilizada na estatística, desvio padrão. Por quê? Vejam bem. Quando eu falei para vocês do desvio médio, que era importante você elevar ao quadrado para deixar mais palpável, maior, mais robusto os valores para a gente poder, principalmente quando você trabalha com valores muito pequenos, próximos do zero, então o desvio, a variância elevando ao quadrado é uma boa medida para você testar lá o grau de variabilidade. Mas, veja bem, como você leva ao quadrado uma medida, vamos dar um exemplo aqui. Se você está lá fazendo uma pesquisa sobre estatura dos alunos da faculdade, geralmente você mede a altura das pessoas em centímetros, né? 170 centímetros, 150 centímetros, 160 centímetros. Veja, quando você trabalha com essa unidade e quando você acha a chamada variância, você eleva ao quadrado essa unidade, fica centímetro quadrado, né? Então veja que fica um tanto quanto estranho você trabalhar com essas unidades, né? Então é necessário nós voltarmos para a unidade original. No caso, nesse exemplo, seria centímetro. Para você voltar, você tem que extrair a raiz quadrada. Você volta ao padrão original. Então, quando nós extraímos a raiz quadrada da variância, veja, S ao quadrado é a variância. Raiz quadrada de S ao quadrado fica só o S. Então, quando você tem lá o resultado da variância e extrai a raiz quadrada, o número que você encontra nós chamamos de desvio padrão. Então esse é o desvio na mesma unidade que nós temos da pesquisa por centímetro, quilograma, qualquer outra unidade, né? Quantidade de produto, de vendas, né? Então não está elevado ao quadrado, tá certo? Então nós voltamos, veja, se nós elevamos ao quadrado os desvios médios para deixar o número apenas mais robusto para ficar melhor a análise. Então, no desvio padrão, o que você faz? Você volta à origem, você extrai a raiz quadrada para voltar ao normal, digamos assim, entre aspas, né? E quando você faz isso, você acha o chamado desvio padrão, extraindo a raiz quadrada, beleza? Então, por isso que a fórmula fica raiz quadrada de S ao quadrado, ou se você pegar isso aqui nós já vimos, ó, isso aqui é os desvios ao quadrado, né? A variância, né? A fórmula da variância. Se você simplesmente tirar a raiz, você acha o nosso desvio padrão, que é então a medida que nós vamos mais utilizar aí na estatística. Eu coloquei aqui divididos por N, mas pode ser por N menos 1, tá? Quando você faz aquela média lá, por N menos 1, como nós fizemos no passado, porque você trata aqui, nesse caso aqui, de amostra, né? Tá certo? Então veja bem, no produto A, nós extraímos a raiz quadrada da variância, que deu 50,8, lembram disso? Extraindo a raiz quadrada vai dar 7,13 unidades. Né? Então veja que agora eram unidades vendidas, então agora eu posso dizer 7,13 unidades. Antes era 50,8 unidades ao quadrado. Ficou estranho, né? Então agora extraindo a raiz quadrada fica 7,13 unidades. Então por isso que essa medida é a mais utilizada, né? Você tem uma condição melhor de análise. No produto B a mesma coisa, 18,40 era a nossa variância, né? Elevamos ao quadrado, fizemos a média, extraindo a raiz quadrada 4,29. E vejam vocês que 4,29 é menor que 7,13. Então se eu comparar os dois produtos,
o produto B, né? Então, B é menos disperso. Tá? Tem um grau de variabilidade menor. Tá certo? É mais estável. Ok? Nós podemos dizer, olha, esse é o produto B, a variação durante 6 meses, a variação de venda durante o semestre, ela foi menor do que o A. Então eu posso dizer, comparando com o A, ela é mais estável. As vendas foram mais estáveis em relação às vendas do produto B, do produto A, desculpe. Tá certo? Então aqui nós podemos colocar aqui, quanto menor for o desvio padrão S, né? Quando for menor, né? Aqui é menor, não é menor. Tá? Quando for menor o S, menor é a dispersão. Então isso não podemos esquecer. Então na hora de comparar, na hora de analisar, você tem que pensar isso. Quanto menor for o desvio padrão, menor é a variabilidade, menor é a dispersão, ele é mais homogêneo. Tá? É mais homogêneo. Os valores são mais próximos da média, são mais parecidos. Então por isso que é mais homogêneo, mais compactado, né? Mais perto da média. Beleza? Bom, aí para finalizar esse assunto, né, essas medidas, faltou ainda coeficiente de variação, a gente vai ver na outra aula. Né? Ficou muito comprida essa aula, é muita coisa. Para finalizar essa parte teórica, porque aí depois eu vou resolver alguns exercícios de exemplo aqui para vocês. Né? Então nós temos a chamada zona de normalidade. Vamos ver o que é isso. Tá? Chamei de ZN, zona de normalidade. Veja, quando você tem a sua média e o seu desvio padrão desse conjunto de dados, você pode estabelecer, pode criar uma zona de normalidade. O que é isso? É um intervalo de confiança, um intervalo muitas vezes utilizado nas especificações. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma fábrica de parafuso, tá? Com diversos diâmetros. Vamos pegar um diâmetro lá, sei lá, 2 milímetros. Tá? Você vende parafuso a dar copé, né? Tá certo? E a máquina produz aqueles parafusos. A máquina vai cortar o aço e tal. Beleza. Só que para você exportar esses parafusos, quem está importando os parafusos da tua empresa exige que tenha uma especificação. Quer dizer, o diâmetro desses parafusos não vão sair tudo igual, né? Mas que tem que ter aí um certo intervalo de aceitação. Não pode passar de tantos milímetros, né? Não pode ser maior que tantos milímetros e não pode ser menor que tantos milímetros. Olha, eu já estabeleci um intervalo, né? Tudo que tiver dentro desse intervalo é considerado normal, é considerado sem defeito, vai para a caixa, vai para o navio, né? Se passar, se for maior ou menor, é rejeitado, é considerado como defeito. Então, essa zona de normalidade se utiliza muito isso, né? Então, o ZN, que é a zona de normalidade, é a média, x barra, mais desvio padrão, menos desvio padrão, mais ou menos. Por quê? Porque você joga um pouco mais para frente, um pouco menos para trás e estabelece um intervalo. Vou dar um exemplo aqui desses dois produtos. Produto A, você tem aqui a média, que é 25, e o desvio padrão é 7,13, que nós acabamos de calcular. Então veja, se você fizer a média, ó, 25 menos o desvio padrão, menos 7,13, vai dar 17,87. Achamos uma extremidade do intervalo. 25 mais 7,3, ó, x barra mais o desvio padrão, 32,13 dá a outra extremidade do intervalo. Então veja que aqui nós criamos um intervalo e tudo que está aqui dentro, ó, entre esses dois valores, é normal. Ó, aqui é o ZN. Tá? Aqui é a zona de normalidade. Então, por exemplo, se a quantidade de vendas do produto A for
maior que 32,13, esse evento não é considerado normal. Não é que não possa vender mais, não é isso. Não é considerado normal. Se vender menos que 17,87, também não é normal. Tá? Então, para você fazer uma análise, para ver como é que está as vendas, os vendedores, fazer uma avaliação, você pode usar essa zona normalidade. Quer dizer, todas aquelas vendas que caem aqui dentro são consideradas normais. Um pouco mais, um pouco menos. O que cair fora desse intervalo é considerado anormal. Né? No caso dos parafusos, seria defeituoso. Né? Se saísse aqui para um parafuso com 16 milímetros, um parafuso com 40 milímetros, é considerado defeituoso. Beleza? Vamos ver o produto B, olha, mesma coisa. A média é 25 e o adesivo padrão é 4,29. 25 menos 4,29, 20,71. 25 mais 4,29, 29,29. Então, estabeleci aqui o intervalo entre esses dois valores e tudo que tiver aqui é a nossa zona de normalidade. Tudo que tiver aqui dentro, ok, tranquilo, tá na especificação, sem defeito. O que tiver fora, com defeito, está fora da especificação ou não é normal. Beleza? Então no próximo quadro nós vamos resolver aqui atividades aplicando aqui esses conceitos, essas fórmulas de medidas de dispersão. Bem, pessoal, continuando então a nossa aula, agora nós vamos passar para uma segunda parte, que são as resoluções nos exercícios que eu propus aí no material para vocês, está lá na página 52. Essa resolução aqui serve como exemplos, né, de como calcular. Principalmente, vocês vão perceber aqui no exercício, a questão do desvio padrão. Né? Veja, o cálculo da amplitude tal é importante, o desvio médio é importante, é tudo importante. Mas o desvio padrão é a medida de dispersão mais utilizada no cálculo estatístico. Né? Então nós vamos focar nela aqui, tudo bem? Vamos lá então? Olha, nesse primeiro exercício, nós temos aqui a produção mensal de manteiga em toneladas, não é? E nós temos aqui duas máquinas, A e B. A produção dessa máquina A no primeiro semestre está aqui em toneladas, olha, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 toneladas. A produção da máquina B está aqui também, olha, 4, 7, 8, 11 e 13 toneladas. Muito bem. O que nós queremos saber? Nós queremos saber aqui qual é a máquina que tem uma melhor estabilidade, né? Qual que é a mais estável na hora de produzir, né? de produzir essa quantidade de manteiga. Muito bem. Para chegar na resposta, nós devemos comparar, né, a variabilidade dessas duas máquinas, ou seja, vamos calcular o desvio padrão para comparar depois no final qual que é a máquina mais estável. Mas para calcular o desvio padrão, o que nós precisamos? Nós vimos no quadro anterior que nós precisamos, a primeira coisa é o cálculo da média. Como nós temos dados simples, né? Eu vou pegar aqui a HP, pela HP nós conseguimos fazer a média facilmente. Sem HP também, basta você somar e dividir pela quantidade, que é o conceito de média. Né? Mas aqui eu vou colocar aqui na HP, então vejam aqui, pessoal, olha. Na HP 12C, FREG, e eu vou fazer aqui então para a máquina A, né? Vou colocar aqui para a máquina A, que vai ser 4, Enter, somatório mais, depois os outros valores, 8, somatório mais, 9, somatório mais, depois do 10, ok? O 11 e depois o 12, certo? Então tá aí. Aí você vai jogar aqui no G, X bar, que é na teclinha aqui do zero, vamos ver quanto que vai dar isso, veja. Fazendo esses cálculos, jogando isso aqui, nós já vimos isso na unidade passada, você vai encontrar aqui uma média de 9 toneladas.
Fazendo a mesma coisa para a máquina A, ou desculpe, para a máquina B, você colocando aqui 4, Enter, 7, 8, 11, 11, você vai chegar então num G, vai fazer tudo de novo, também vai chegar no 9. Tá? Então veja que as duas máquinas têm uma média de produção igual. Como saber qual é a mais estável, já que elas têm as duas médias? Né? As médias são iguais. Então basta que nós calcularmos o desvio padrão e verificar depois no final qual que é a mais estável. Então veja, para o cálculo do desvio padrão, eu apliquei aquela fórmula do quadro anterior. Veja, o desvio padrão seria a raiz quadrada da nossa variância. E o que é a variância? É a média dos desvios ao quadrado. E como é que nós achamos os desvios? Fazendo cada um dos dados subtraído da média, para achar aquele afastamento. Lembram disso? Bom, então o que nós vamos fazer? Olha, eu comecei aqui, ó, o 9, é o maior do menor, 9 menos 4, 9 menos 8, 9 menos 9, 10 menos 9, 11 menos 9, 12 menos 9. Então deu 5, deu 1, 0, 1, 2 e 3, tudo ao quadrado, que são as variâncias, os desvios ao quadrado. Aí, aqui, veja, eu estou optando aqui por 6 menos 1, considerando que isso aqui é uma amostra, é uma parte da população. Então eu estou fazendo por n menos 1, lembram disso? Tá, então vai ficar 5 ao quadrado 25, 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado também dá 1, 2 ao quadrado 4 e 3 ao quadrado 9, somando tudo dá 40, por 5 dá 8, raiz de 8, veja, 8 é a nossa variância. Tá? Extraindo a raiz quadrada, eu tenho aqui então o desvio padrão da máquina A, que é 2,83 aproximadamente. Com duas casas está louco de bom. Né? Fazendo a mesma coisa para a máquina B, né? Colocando nessa fórmula, achando então 9 menos 4 ao quadrado, 9 menos 7 ao quadrado, 9 menos 8 ao quadrado. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Você vai chegar numa resposta, né, de desvio padrão de 3,29. Então você vai fazer a mesma coisa, só vai trocar os valores. Tá? Notem que o desvio padrão da máquina A é menor que o desvio padrão da máquina B. Veja, 2,83 é menor que 3,29. Portanto, a máquina E é mais estável. Veja, ela tem uma variação menor. Ela é menos dispersa, ou seja, na produção dela a variabilidade é menor. Se a variabilidade é menor, ela é mais estável. Você pode confiar mais nela, né? Lembra que eu falei para vocês? Não adianta eu produzo no primeiro mês milhares de toneladas e depois eu não produzo mais nada ou quase nada. Então isso não é uma estabilidade, né? Agora veja que nesse caso aqui, né, para eu saber qual que é a mais estável, é aquela que tem menor variação. Para ver isso, quem tem o menor desvio padrão. Legal? Jóia. Vamos para o 2. Olha, o 2 fala sobre caixas de papelão que servem para embalagens de lâmpadas. Então é uma fábrica de caixas, né? E aí nós colocamos uma tabela que nos apresenta número de defeitos dessas caixas. Ao serem fabricadas, algumas saem com defeitos, né? Então numa amostragem de 50, né? Vamos pegar 50 unidades, veja, 5 não apresentavam defeito nenhum, então 0 defeitos. 13 apresentavam um defeito. 15 apresentavam 2 defeitos, 10, 3 defeitos e 7, 4 defeitos. Tudo bem? E aí, nesse exercício, nós temos que calcular a quantidade média de defeitos, né? Então a média, e a questão da variação média. Variação média de defeitos seria o desvio padrão. Né? Quer dizer, variação média é a média dos desvios, né? Aí extrair a raiz é o desvio padrão. Na verdade, nós poderíamos aqui o desvio médio, tudo aquilo que nós vimos no quadro anterior. Vamos adotar o desvio padrão, que é a medida mais utilizada, mais
adotada nesse caso, né? Então o primeiro passo é encontrar a média. Ora, a média, com a ajuda da nossa HP, é fácil, né? Veja, o que nós temos? Nós temos as quantidades que são as nossas frequências, ó, FI. Então nós temos as frequências e temos os valores, as variáveis. Nós temos aqui o XI, né? XI e FI. Então, como é que nós fazemos isso? Veja, FREG, então, primeiro valor que é 0, enter 5, que é a frequência, somatório mais. Segundo valor que é 1, enter o 13, que é a frequência, somatório mais. Já fizemos esse tipo de cálculo aí em aulas anteriores. 2 enter 15, 3 enter 10, 4 enter 7, somatório mais. E aí você vai chamar lá na tua calculadorinha, né, na tecla do número 6, está lá escrito em azul, x barra w, não é? Então, como está em azul, nós acionamos a função g, e aí você vai encontrar aqui esse valor, 202. Para facilitar o nosso cálculo, vamos aproximar essa média para 2. Está muito próximo do 2. Trabalhar com o número inteiro é melhor, já que é um exercício didático, vamos aproveitar e vamos arredondar para 2 para ficar muito mais fácil os nossos cálculos. Muito bem. Agora, para o cálculo do desvio padrão, nós precisamos dos desvios. Tá? Nós vamos precisar dos desvios, não é isso? Como nós fizemos aqui, ó. Tá? Professor, por que você não colocou na fórmula direta aqui para esse caso? Nesse caso, eu não coloquei, já vou mostrar para vocês, porque nós temos frequência. Veja que aqui nós não tínhamos frequência, eram dados diretos, mais fácil, né? Aqui eu tenho que tomar um cuidado, já montei uma tabela auxiliar para a gente não esquecer de nada, né? Mas enfim, até agora é tudo igual, né? Aqui nós, quando fizemos 9 menos 4, não é? Achamos os desvios, tá? Tudo bem? E daí nós temos que também depois elevar ao quadrado, porque é desvio ao quadrado, né? Olha aqui, tá? Tá certo? E ainda, um detalhe, quando nós temos uma distribuição de frequências, nós temos que multiplicar pela frequência. Mas por que, professor? Aqui não precisava, aqui não tinha frequência, né? Quando nós temos frequência, quando nós temos uma distribuição de frequência, nós vimos isso em média, né? Veja, se o desvio padrão é a média dos desvios ao quadrado, então eu tenho que somar todos os desvios ao quadrado e dividir por 50. Se eu pegar só esses 4 desvios, 1, 2, 3, são 5 desvios, eu não estou pegando os 50 para o cálculo da média. Então veja, aqui eu tenho esse primeiro desvio, veja, a média 2, olha, como é que nós calculamos o desvio? Vamos lembrar aqui, ó, desvio é x menos x barra, não é isso? Então, ou x barra menos x, né? Então 2 menos 0 deu 2. Esse é o primeiro desvio. Mas eu não tenho só um, eu tenho 5 desvios igual a esse aqui, não é? Então eu tenho que multiplicar por 5, porque eu vou ter que calcular a média desses 50 desvios. Eu vou calcular assim. Veja, então para eu não ficar aqui fazendo 50 desvios aqui no quadro, a gente monta a tabela e faz a multiplicação de uma forma mais reduzida, mais compacta, né? Fica mais fácil. Não, então eu tenho um desvio igual a 2, vou elevar ele ao quadrado, não é? Desculpe, é 2 ao quadrado, né? Deixa eu apagar aqui. Aí. Então eu vou pegar esse desvio e vou elevar ele ao quadrado, certo? Beleza. Porque, ó, desvio ao quadrado. Só que aqui eu tinha um só. Aqui eu tenho quantos? 5. Então vezes 5. Tá? Então 2 ao quadrado, 4, vezes 5, aqui eu tenho 20. É como se eu tivesse somado esses 5 desvios, né? Eu tenho um desvio igual a 4, um desvio ao quadrado igual a 4, 4 mais 4 mais 4, 5 vezes. Por que tem que somar os 5? Porque eu vou achar a média dos 50 desvios, né? Aqui é a mesma coisa, olha, o desvio deu 1, da onde que eu tirei esse 1? Ó? A média é 2, o valor é 1, 2 menos 1 dá 1, 1 ao quadrado, achei um desvio. Só que eu tenho 13 igual a esse desvio. Então 13, 1 ao quadrado dá 1, vezes 13 dá 13. Tá certo? Aqui, ó, qual é o desvio?
2 que é a média, 2 que é o valor. 2 menos 2 dá 0. Então esse desvio ao quadrado vezes 15. Aqui vai dar 0, né? 0 ao quadrado dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Vamos para o outro desvio, né? 3 menos 2 que é a média, dá 1. Vamos elevar ao quadrado, né? A variância é ao quadrado, olha aqui, ó. Tá? 1 ao quadrado, só que eu tenho 10 vezes esse mesmo desvio ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, vezes 10 dá 10. E aqui, média 2, o valor é 4, 4 menos 2 dá 2, então eu tenho o desvio de 2 ao quadrado vezes 7, né? 7 desvios. 2 ao quadrado, 4 vezes 7, 28. Então agora, se eu somar todos esses desvios, eu tenho como fazer a média. Então se nós somarmos aqui, ó, vamos somar esses valores aí. 20, 13, 10 e 28. Então eu tenho 71. O somatório dos desvios é 71. E aí eu coloco na fórmula. Lembra que eu falei para vocês da fórmula do desvio padrão? Ó? Olha, o S, né? Veja. Somatório de xi menos x, né? Barra, que é a média, ao quadrado, isso aqui, se dividido por n menos 1, seria o quê? A nossa variância, certo? A nossa variância, é o que nós vimos no quadro anterior. Se eu extraio a raiz quadrada, eu acho o desvio padrão. Entra a mais aqui, por ser uma distribuição de frequência, a nossa frequência é FI, que já está feito aqui. Então o somatório de tudo isso aqui, você já fez aqui, deu 71. N menos 1, por que é N menos 1 mesmo? Porque nós estamos trabalhando uma amostra, então é um desvio padrão amostral, nós diminuímos uma unidade dos 50, vai ficar com 49. Então aqui nós vamos ter uma raiz quadrada, vamos fazer a divisão aqui, né? 71 divididos por 49, eu vou ter aqui 1,45. Atenção aqui, ó, esse 1,45 é a nossa variância. Se eu extrair a raiz quadrada, ó, g, o y elevado a x lá no cantinho, em azul está a raiz quadrada, vai dar 1,20. 1,20 é o nosso desvio padrão. Então, nesse exercício aqui, prestar atenção, veja, tudo é a mesma coisa, tem a mesma lógica de cálculo. A única diferença é que quando eu tenho frequência, eu tenho que fazer essa multiplicaçãozinha para poder considerar os 50 desvios, já que desvio padrão é a média dos desvios ao quadrado, né? Não é isso? Ó, é a média dos desvios ao quadrado, raiz quadrada da variância. Então, se eu não fizer essa multiplicação pela frequência, eu vou considerar só 5 desvios. E a média é dos 50. No caso lá foi dos 49, por quanto é que é uma amostra, né? Tranquilo? Então a média aqui ficou aproximadamente para 2 e o desvio padrão 1,2, 1,20. No próximo quadro nós vamos fazer o exercício 3, que é uma distribuição de frequência como essa aqui, só que em classes. Vai ser a mesma coisa, só que é aquilo que nós já aprendemos, temos que achar o valor e tal, né? Beleza? Então já voltamos aí no próximo quadro com o exercício com distribuição de frequência em intervalos de classe. Bom, pessoal, vamos continuar aqui então na página 52. Nós temos mais um exercício para realizar aqui, né, uma atividade. Nesse caso aqui do 3, fala sobre o consumo em metros cúbicos num bairro, né, de uma cidade XY, tá? Em metros cúbicos, o consumo de água nesse bairro. E veja que essa distribuição desse consumo está em intervalos de classe. Então, de 10 a 20 metros cúbicos, eu tenho 4 residências que consomem entre 10 e 20 metros cúbicos. Essa é a leitura, né? 12 residências desse bairro consomem entre 20 e 30 metros cúbicos de água. 20 residências desse mesmo bairro consomem de 30 a 40 metros cúbicos de água. E 14 residências desse bairro consomem entre 40 e 50 metros cúbicos.
Vejam que quando nós temos, e nós já vimos isso, né? Veja, quando nós temos distribuição de classe em frequências, né? Nós temos que achar primeiro o chamado ponto médio, né? Esse xão aqui, ó. Por quê? Porque nós não temos, são 50 valores, são 50 consumos, são 50 residências. Então, para fazer a média dessas residências, eu preciso, ou desses consumos, eu preciso somar todos esses consumos, todos os 50 consumos. Então, se eu olhar aqui, quais são esses 50 consumos? Eu não tenho. Então, eu tenho de 10 a 20, de 20 a 30. Então, o que nós fazemos? Nós preenchemos essa coluna do ponto médio, que é aquele consumo médio por classes, né? Veja, 10 mais 20 dá 30, por 2 dá 15, tá? 20 mais 30 dá 50, por 2 dá 25. 30 mais 40 dá 70, por 2 35, e 40 mais 50 dá 90, por 2 é 45. Então agora eu posso dizer para vocês que como se fosse, né, 15 residências, ou melhor, 4 residências consomem 15 metros cúbicos. 12 residências consomem 25. Então agora eu tenho os valores, tá certo? São as minhas referências para cálculo. Muito bem. Então agora eu vou calcular a média. A média eu calculo na HP. Olha aqui, ó. Agora eu tenho os valores, eu não tinha antes, e tenho as frequências, né? Então fazer como nós fizemos já em outros casos. 15 entre 4 somatório mais, 25 entre 12 somatório mais, assim por diante. Vai lá na teclinha do número 6, G, X barra W, vai achar 33,80. Essa é a média, esse é o consumo médio desse bairro aqui, ok? Para facilitar nossos cálculos, vamos colocar aqui a nossa média sendo aproximadamente 33,8. Vamos colocar aqui 34, apenas para cálculo didático, para facilitar com o número inteiro, sempre é mais fácil. Mas por que então agora eu preciso da média? Agora eu já tenho o consumo médio, mas eu quero calcular o desvio padrão, a variação de consumo. Qual é a variação do consumo, a variação média? Então eu vou calcular o desvio padrão S. Tá? E para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular os desvios. Para calcular os desvios, eu preciso da média. Como é que calcula o desvio? Cada valor menos a sua média. Eleva ao quadrado, lembra da variância? Tá? Soma tudo, acha a média dos desvios ao quadrado. Tá? Então, por isso que eu vou ter que fazer assim. Veja, nessa coluna eu tenho o x menos x barra, que me dá o desvio. Eleva ao quadrado, ok? E ainda multiplico pela frequência. Por quê? É o mesmo caso do exercício passado. Eu devo multiplicar pela frequência porque, veja, eu tenho esse consumo aqui de 15, mas eu tenho 4 vezes esse 15. Então, se eu não multiplicar por 4 aqui, né? Então, veja, quando eu usar esse 15 com o 34, eu vou pegar a calculadora aqui, veja, se eu fizer 34, que é a média, ó, média, 34, menos esse valor aqui, que é o 15, ó, eu tenho 19. Tá? Esse 19 aqui é o meu desvio ao quadrado, por causa da fórmula. Veja, se eu fizer só esse resultado, eu estou trabalhando com um desvio. Se eu somar os 5 aqui, aliás tem 4, né? 1, 2, 3, 4, eu vou somar 4 e dividir por 4, mas se eu tenho 50 consumos, 50 residências, não tem uma coisa errada. Então eu preciso multiplicar pela quantidade que é 4, ok? Assim eu somo os 4 desvios. Então um desvio é 19, eleva ao quadrado, para deixar ele mais robusto, para melhorar o cálculo, para ter mais precisão. Isso nós já vimos no quadro anterior. E vou multiplicar por 4. Por que, professor, que preciso multiplicar por isso? Porque eu tenho 4 vezes o mesmo desvio. Né? Então, 19 ao quadrado e ainda vezes 4, que vai dar então 1.444. Aí. Tá? Então, 19 ao quadrado vezes 4. 1.444. É como se eu somasse esses 4 desvios ao quadrado. E para que somar? Para achar a média. Você nunca vai achar a média se você não somar tudo. Né? Então aqui é a mesma coisa, olha.
você vai pegar o 34 menos o outro valor. Então, 34 menos 25 dá 9. Achei outro desvio. Vamos elevar ao quadrado esse desvio. Quantas vezes eu tenho o mesmo desvio? 12. Aí. Então, 9 ao quadrado é 81 e ainda vezes 12. Vai dar 972. E assim nós vamos. Veja, 34 com 35. Ó, 34 é a média, 35 é o valor. 35 menos 34 dá 1. 1 ao quadrado vezes 20. 20 desvios. Então aqui vai dar o próprio 20, né? 1 ao quadrado é 1, vezes 20 dá 20. E aqui eu tenho 45. 45 menos 34, ou 34 menos 45, tanto faz. Nota que nós vamos levar ao quadrado, vai ficar tudo mais. Então eu tenho aqui 11. Então 11 é o desvio. Tá? Mas eu tenho 14 desvios igual a esse. Então eu multiplico pela frequência 14. Então vai ficar 121, né, que é o 11 ao quadrado, e ainda 14 vezes vai dar 1694. Tá? E agora nós somamos tudo, veja. Vamos somar todos esses desvios. Tá? Aí, 4.130. Esse é o somatório. Feito isso, você vai lá na fórmula do desvio padrão. Veja que a fórmula é a mesma que nós vimos anteriormente. Olha, ó, somatório dos desvios ao quadrado, aparece a frequência porque é uma distribuição de frequência, n menos 1. Tá? Então essa aqui é a nossa variância, tá? E a média é divididos por n ou n menos 1. Como isso aqui é uma amostra, é n menos 1. Então lá 50 menos 1. E aqui o total é 4.130. Então nós vamos ter aqui um desvio padrão, que é o seguinte, ó, 4.130, aqui vai ficar, só para terminar aqui, né, ó, 4.130 por 49, 49 divide, vai dar 84,29. Essa é a nossa variância, né? Se eu extraio a raiz, dá 9,18. Ok? Ah, esse é o nosso cálculo. Tá? Nossa média e a questão do desvio padrão. Tudo bem? Agora nós vamos num terceiro cálculo, que é o cálculo da zona de normalidade. Como calcular a zona de normalidade? Veja, nós precisamos da média e do desvio padrão. A média é 30 e... bom, aqui, vamos calcular, vamos usar o 34, né? 34, vai usar o mesmo critério, né? 34 é a média e 9,18 é o nosso desvio padrão. A zona de normalidade é esse intervalo aqui, então vai ficar assim, zona de normalidade igual, né? Veja, vamos fazer isso aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o 34 subtraído do 9,18, tá? Que vai dar quanto? Vamos ver? Ó, 34, 9,18, 24,82. Esse é o primeiro extremo, né? O extremo o menor extremidade. E 34 mais 9,18, aí. Então, 34, 9,18, 43,18. Aí. Tá certo? Então veja, eu posso, graficamente, para ilustrar, eu posso colocar aqui as duas bolinhas, são as duas extremidades. Aqui seria o 24,82, tá? E lá a outra seria 43,18. Aí. Tudo que tiver aqui dentro, tá? Tudo que tiver aqui dentro é considerado normal. Por isso zona de normalidade. E aí temos uma pergunta a ser respondida.
É normal consumir 38 metros cúbicos nesse bairro? Então você vai pegar o 38 e vai encaixar ele aqui. Bom, ele não está aqui, ó. Não está antes do 24. Né? E ele está aqui antes do 43. Então ele deve estar mais ou menos aqui, ó. Né? Aqui estaria o 38. Então a resposta aqui, olha, é normal. É normal consumir 38 metros cúbicos. Não está nada fora do normal. Ah, professor, e se eu tivesse lá, é normal consumir 48 metros cúbicos? Veja, 48 estaria fora dessa faixa. Então não seria normal consumir nesse bairro essa quantidade de água. Tá certo? Tudo bem então? Então é isso, gente. Olha, tá aqui os exercícios, as aulas para vocês realmente, quando precisar revisar, olhar alguma coisa, pode voltar, pode dar pausa. Essa aqui é a vantagem da videoaula, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu programei também lá no AVA 5 atividades sobre esse assunto. Vocês devem resolver, vale 10 pontos, né? E as dúvidas que surgirem, eu estou lá na plataforma, no WhatsApp, vão me perguntando, tá bom? Espero que esteja tudo bem, tranquilo, né? E até a próxima.